O Deus do Evangelho Adventista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série aqui sobre o Evangelho Adventista e agora a gente sai um pouco daquelas questões introdutórias gerais e a gente começa a entrar em algumas questões introdutórias mais específicas em relação a algumas questões que eu julgo importante da gente colocar. Eu não vou fazer um tratamento assim super sistemático dos temas do Evangelho e expor cada um deles. Eu vou escolher aqueles que eu entendo serem os principais e a gente vai ver como que o Novo Testamento aborda, algumas questões. Especificamente hoje, nesse vídeo, nós vamos falar do Deus do Evangelho. Deus do Evangelho Adventista. Antes da gente abrir a Bíblia, uma das coisas mais curiosas assim sobre essa tensão que às vezes há em alguns contextos cristãos entre o Antigo e o Novo Testamento é que existem muitas pessoas que acreditam que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento existem algumas coisas que não existem no Novo Testamento, especialmente em relação à violência de forma geral. Cativeiro, guerra, genocídio cananeu, um monte destas coisas, né? Então as pessoas teriam dificuldade de enxergar, por exemplo, assim, Jesus organizando discípulos que agora serviriam como exército e esses exércitos tinham que matar lá criança, velho, mulher, homem, não sei o quê, e conquistar uma região geográfica não sei das quantas. Se Jesus tivesse feito coisas desse tipo, inclusive, teria essa impressão de que, poxa, Jesus é um cara ruim, é um cara mau, não sei o que, etc. E muitas pessoas esquecem, que Jesus se identifica, inclusive particularmente ele mesmo como Deus do Antigo Testamento, o que significa dizer que se Deus realmente mandou matar e genocídio e sei lá o que, trocentas dessas coisas, quem fez isso foi exatamente Jesus, claro. Não na sua encarnação, não no seu ministério público, não na relação com seus discípulos e etc. E talvez essa seja uma diferença em relação à postura dele no Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, mas se você leva a sério a teologia cristã, Jesus é exatamente Deus que mandou matar, que mandou fazer todas aquelas coisas lá do Antigo Testamento, tá? Até porque se não fosse isso, o Jesus não seria Deus ou o Antigo Testamento não seria a palavra de Deus. E, inclusive, como a gente demonstrou aqui já de forma muito clara, no Novo Testamento existe a ideia de que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, é a verdade, é extremamente importante nas palavras de Jesus e dos discípulos, os apóstolos e etc. Então nem tem muito como fugir, de a gente inclusive concluir que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e inclusive o próprio Cristo, Mas a gente vai fundamentar esta questão com base bíblica e vamos lá para a palavra de Deus. Vamos começar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E eu separei vários textos aqui para a gente identificar, essas questões assim que se fala sobre Deus no Novo Testamento e como que elas nos concluem, aliás, elas nos conduzem a concluir que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo e o do Novo é o mesmo do Antigo. Vamos dar uma olhada nos versos 18 a 25 de Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando Jesus do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa história é muito famosa, muito conhecida. Inclusive, esse texto dá a indicação de que José transou com Maria, só esperou Jesus nascer, tá? Para o arrepio aí dos católicos que acreditam nessa bobajada aí de virgindade perpétua de Maria e essa bobajada católica aí em relação a esse assunto e em relação a tantos outros, né? É bastante curioso. Assim. Mas, além do profeta aqui ser evocado como tendo a palavra do Senhor dirigida aqui em Isaías, para o nascimento de uma virgem, né, por parte de Jesus e etc., que também a gente já falou um pouco sobre isso, né, o uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, aqui existem algumas coisas curiosas a respeito de Deus. Primeira coisa é que se diz duas vezes no texto, no verso 18 e depois no verso 20, que Jesus é filho do Espírito Santo, que ele é gerado pelo Espírito Santo e é chamado de Filho de Deus, né? Inclusive já identificando o Espírito Santo com Deus, e inclusive demonstrando a unidade entre o Pai e o Espírito Santo, porque Jesus, gerado do Espírito, chama o Pai de Pai, chama Deus de Pai, inclusive demonstrando que Espírito Santo e Pai partilham da unidade na divindade, né? Por isso, Jesus gerado por um pode ser chamado de filho do outro, né? Pela unidade que existe nas pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui especificamente falando da unidade entre Pai e Espírito Santo. Então, gerado pelo Espírito Santo, Jesus é filho do Pai, é filho de Deus. Bastante curioso, muito interessante. Também, né, quando se fala que o Senhor falou XYZ coisa, é exatamente falando de Deus, né? Como Deus falou para Isaías que, né, uma virgem ia conceber e não sei o quê. Agora, inclusive, a implicação é que o nascimento dele, Deus encarnado, estava profetizado por ele mesmo, né? O Senhor avisou que a virgem ia conceber. E aí a virgem concebeu, e aí José não abandonou Maria, como se Maria tivesse adulterado e traído ele, etc. E a conheceu só depois que Jesus nascesse, né? O que coloca uma conotação bem específica no verbo conhecer aí nesse caso. Que literalmente significa transar e etc. E não há nada de errado na relação entre José e Maria, né? Marido e mulher, tá tudo de boa, tá, meus amigos católicos? Não se incomodem. Interessante também que o texto fala de Emanuel, Jesus, Deus conosco, né? Bem curioso, bem interessante algumas coisas sobre Deus. Então, Deus do Antigo Testamento fala em Isaías que vai nascer de uma virgem, que não sei o que, e se cumpre em Jesus, demonstrando inclusive que Jesus está conectado à ideia de que o Deus do Antigo Testamento é o verdadeiro Deus, tá? E etc. Aí vamos avançar. Mateus capítulo 3, versos 1 a 3 e versos 7 a 9. Aí diz assim, ó: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 7 em diante. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e jogado no fogo. Várias coisas são curiosas aqui nesse texto de Mateus capítulo 3. Primeiro é preparar o caminho do Senhor. E aqui o Novo Testamento aplica isso a Jesus, mas se você vai lá para Isaías capítulo 40, verso 3, preparar o caminho do Senhor é preparar o caminho de Javé, Yavé, o tetragrama sagrado, Jeová, Deus.
E aqui, ao aplicar isso a Jesus, ou a obra de João Batista, ao preparar o caminho de Jesus, o evangelista já conecta Jesus com Javé, com Jeová, com Yahweh, e etc. e tal, o tetragrama sagrado, né? Preparar o caminho de Jesus é preparar o caminho do Senhor do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, e etc. E curioso também que aqui já existe um pouco a discussão com os judeus em relação a Abraão e ao imenso poder de Deus e tal, e etc. E que Deus ele poderia suscitar filhos a Abraão até de pedras e não sei o que lá. Apesar de haver já uma tensão aqui na percepção cristã em relação a esses fariseus, essa raça de víboras e etc., o fato é que existe a ideia de que há uma relação entre Deus e Abraão. Inclusive é nessa relação que os fariseus se fiavam para se sentirem seguros na sua eleição, na sua salvação, e aí o João Batista chega, ó, tem um machado na raiz da árvore, é isso, se você não produzir bom fruto, você vai ser cortado. Mas o fato é que Deus pode suscitar a Abraão até filhos até dessas pedras, demonstrando que o Deus verdadeiro do Novo Testamento tem uma conexão com a descendência de Abraão. E ainda que ele tivesse que fazer filhos a Abraão destas pedras, ele seria capaz de fazer isso. Então, existe a afirmação da conexão de Deus com a descendência de Abraão, a despeito de essa conexão não poder ser tomada como algo que o judeu pudesse usar para não produzir frutos de bom arrependimento, ou de arrependimento, ou bons frutos, e etc. e tal. Então, ele teria que ter a fé de Abraão, fazer as obras de Abraão, e se arrepender dos seus pecados contrários à fé ou aos caminhos de Abraão em termos da relação correta de Abraão com Deus. Então é bem curioso, mas o fato é, isso aqui também demonstra essa relação. Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. E aí vamos para Mateus capítulo 4, verso 7 e verso 10. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o verso 10. Jesus ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorará e só a ele darás culto. A gente já falou bastante das tentações de Jesus em algum dos vídeos anteriores aí, mas aqui, mais uma vez, enfatizada a relação entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Então, citando o Deuteronômio, no Novo Testamento, Jesus fala que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, demonstrando que o Deus verdadeiro é o Deus que falou lá em Deuteronômio que o homem não vive só de pão, mas vive da palavra que sai da sua boca. E que só esse Deus do Antigo Testamento deve ser adorado e só a ele deve se dar culto. Então, qualquer cristão aí que tem essas noções de que o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Antigo, em função de diferenças de narrativa e ênfase entre o Antigo e o Novo Testamento, está completamente equivocado, porque esse texto também é tirado do Antigo Testamento como fazendo referência, né, ao Deus verdadeiro, ao Deus Israel, a Yahweh, que é o responsável por todas aquelas questões lá do Antigo Testamento, como o único que merece adoração. Demonstrando absoluta continuidade entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Aí vamos avançar. Mateus 11, 25. E aqui a palavra de Deus diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus fala do seu Pai como o Senhor do céu e da terra. Bem legal, assim, né? Inclusive essa é uma linguagem muito usada também no Antigo Testamento para falar de Deus, né? Deus é aquele que fez os céus e a terra. Inclusive o mandamento do sábado fala sobre isso, né? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Jesus está identificado com esse Deus, louva esse Deus, aponta a esse Deus, que é o Senhor do céu e da terra. Em contraposição, talvez, a alguns pensamentos pagãos que tinham divindades mais localizadas em termos da sua jurisdição. É o Deus do mar,
É o Deus do céu, é o Deus do fogo, é o Deus do inferno, é o Deus da morte. Não tipo do céu e da terra como querer dizer Deus de tudo, né? Inclusive essa é a percepção do judeu, né? O Deus de tudo é o Deus do céu e da terra, é o Deus verdadeiro. Esses deuses falsos, gregos, romanos ou o que quer que seja, ídolos e etc., são simplesmente falsificações. E por detrás dele o que existem são demônios e não Deus de verdade ou deuses de verdade. Bem interessante. Aí vamos para Mateus capítulo 15, verso 3. Bem interessante. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Muito curioso aqui que no Novo Testamento, portanto, se atribui os 10 mandamentos a Deus verdadeiro, ao Deus do Novo Testamento, né? Tá lá. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E aí, esse é o quinto dos 10 mandamentos lá da Bíblia. Então, o que acontece, cara? Existem alguns cristãos, assim, que estão entre as pessoas mais idiotas que existem na face da Terra, que elas tentam criar, assim, uma contraposição entre o Antigo e o Novo Testamento no que tange aos mandamentos de Deus ou aos mandamentos de Jesus, ou assim, coisas do tipo, tá? Especialmente para escaparem da implicação de que o sábado também é uma ordenança divina. Porque, segundo o texto que a gente leu aqui, Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Só que se a gente for ler os outros 10 mandamentos, Deus também ordenou, não terás outros deuses diante dele, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, e etc, e etc. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não roube, não adultere, não mate, não minta, não cobice as coisas que não são suas, e etc, e etc, e etc. Pela lógica, todos esses mandamentos são vistos aqui no Novo Testamento como algo que Deus ordenou. Porque se Deus ordenou honrar pai e mãe, por que aqui, por exemplo, se você chegasse para Jesus e fizesse uma pergunta para ele no momento que ele fala isso aqui? Senhor, mas Deus também ordenou para guardar o sábado? Deus também ordenou para não ter outro Deus diante dele? Deus também ordenou para não cobiçar não sei o quê? Deus também ordenou para não matar, não adulterar, não roubar? E óbvio que a resposta de Jesus teria que ser sim. Porque se ele está tomando por realidade que Deus ordenou o mandamento honra teu pai e tua mãe, ele não seria coerente em dizer que Deus não ordenou alguns dos outros mandamentos. Porque se algum dos outros 10 mandamentos Deus não tivesse ordenado, por que ele teria ordenado honra teu pai e a tua mãe? Então já existe, né, na postura do Novo Testamento a percepção de que os 10 mandamentos são ordenados por Deus, são mandamentos de Deus. E, inclusive, se você lê o verso 3 antes aqui do verso 4, ele diz assim, ó, por que transgredis vós o mandamento de Deus? E aí ele cita, honra o teu pai e a tua mãe. Vou mostrar para vocês aqui no texto do Novo Testamento, tá? O mandamento de Deus, honra teu pai e a tua mãe. Então, um dos 10 mandamentos é o mandamento de Deus. Por implicação lógica, todo 10 mandamento é mandamento de Deus também no Novo Testamento, na questão aí né, do que Jesus fala. Depois, para frente nessa série, obviamente, nós vamos falar sobre o sábado. E aí nós vamos ver no Novo Testamento de forma absolutamente clara a guarda do sábado, etc, etc, etc. Mas né, já fica aqui a dica de como que o Novo Testamento trata nessa relação com Deus. O Deus do Novo Testamento é aquele que deu os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são os mandamentos de Deus, e um dos 10 mandamentos pode ser chamado de o mandamento de Deus, tá bom? Show de bola. Não é o mandamento de Moisés, não é o mandamento dos homens, não é o mandamento dos judeus, não é o mandamento de nada que não seja de Deus mesmo, tá? Ok. Aí, vamos lá para Mateus 15, verso 25, tem uma questão curiosa ali. Onde se fala da mulher cananeia, diz assim, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Interessante que aqui existe a postura de se adorar a Jesus, chamá-lo de Senhor,
e pedir, clamar pelo seu socorro, né? Bem curioso aqui a adoração de Jesus como Senhor, demonstrando inclusive, né, essa divindade de Jesus. Jesus fosse uma criatura, inclusive que acreditasse que ele mesmo não era Deus, ele obviamente teria que rechaçar esta postura da mulher, e não é isso que Jesus faz. Em nenhum momento Jesus, na continuação do texto, de alguma maneira repreende a mulher por adorá-lo indevidamente. Isso inclusive se repete em muitos outros contextos do Novo Testamento. Estou só colocando esse aqui só para dar o tom dessa questão aqui da divindade de Jesus, que já está clara por muitos outros textos que a gente já leu aqui, né? A relação entre o Senhor de Isaías 40, verso 3, e o Senhor ao qual João Batista prepara o caminho, e etc e tal. Ele é o Senhor, o Filho de Deus, e o Deus conosco, né? Emanuel, etc e tal. Mas vamos avançar. Mateus 22, versos 41 a 46. Texto bem curioso. E a palavra de Deus diz assim: Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Se você estuda os evangelhos, você vai ver que em muitos momentos fariseus, etc e tal, eles vão tentar pegar Jesus em todo tipo de pegadinha lógica e questões bíblicas e etc e tal. Mas aqui está chegando perto da morte de Jesus na narrativa do evangelho, e existe uma cena um pouco diferente, né? É Jesus que questiona os fariseus. E de quem que o Messias seria filho? Ah, de Davi. Ah, mas não tem aquele texto que diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Se o Davi está chamando esse Senhor de seu Senhor, como que ele pode ser seu filho? E aí bugou a cabeça da galera e ninguém mais quis ficar discutindo teologia com Jesus. Seja como for, aqui está uma interação muito interessante entre Jesus, Davi, Deus, né? Como se, por exemplo, o pai dissesse ao filho, o filho a quem Davi chama de Senhor: assenta-te à minha direita, ou seja, à direita do Pai, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, que é um texto que vai se cumprir quando Jesus morrer, ressuscitar e voltar ao céu e ser lá o ministro do santuário celestial, à destra da divindade, à destra do trono de Deus, à destra do Pai, e etc e tal. E tudo isso já está prefigurado aqui na inspiração de Davi ao falar, né, que o Senhor disse ao Senhor dele para se assentar à sua direita, e chama ele de Senhor, né? E Jesus não está negando que ele é o filho de Davi, mas ele queria entender como que o fariseu entendia que Davi chama o seu filho de Senhor, né? Que inclusive iria remontar ao fato de que o filho de Davi é o Senhor de Davi. Então, o Deus de Davi iria encarnar na sua linhagem. É isso, né? Que é basicamente a ideia de que o Deus do Antigo Testamento encarna em Jesus Cristo e se revela, e etc, e etc, e etc. Então a gente passeou bastante aqui por Mateus, mas a gente também vai citar textos de todos os outros evangelhos, para a gente perceber que essas ênfases do Novo Testamento em Deus, como Deus do Novo Testamento, sendo o mesmo Deus do Antigo, são as mesmas, tá? Então, por exemplo, Marcos capítulo 12, verso 26. O que diz lá? Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no que se refere à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro.
A gente não vai discutir imortalidade da alma aqui, até porque a gente já discutiu bastante isso em muitos contextos, e o texto aqui fala explicitamente que ele está falando de ressurreição dos mortos. Mas perceba que o Evangelho de Marcos também vai fazer referência lá ao quê? Ao livro de Moisés, como Deus disse. E o que Deus disse? Que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então perceba, em nenhum momento Jesus está corrigindo a informação de que o Deus verdadeiro, aqui o Deus do Novo Testamento, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Inclusive isso vai ser confirmado em muitos contextos do Novo Testamento, em relação a várias discussões e a vários momentos. Nós vamos voltar, inclusive, a alguns desses textos daqui a pouco. Mas o fato é esse. O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus está explicando para eles essa questão da ressurreição dos mortos. Porque como Deus é Deus de vivo e não Deus de mortos, deve-se esperar a ressurreição de Abraão, Isaque e Jacó. Senão Deus seria Deus de morto. Mas não, Deus é Deus de vivo. Por isso ele vai retornar à vida a Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que forem verdadeiramente crentes e fiéis a ele para viverem a vida eterna. Tá? Aí você avança nesse próprio capítulo, no verso 29, quando os escribas perguntam ali qual é o principal mandamento da lei, etc, etc, Jesus responde citando o Shema de Israel, mais uma vez enfatizando que o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Como que está lá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que é a mesma coisa de dizer que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Né? Então, o Deus de Israel é o único Deus do Novo Testamento. Tá? Não tem nem como escapar. É muito interessante, assim, muito curioso, né? É muito curiosa a forma como Marcos aqui expõe estas questões. Mas vamos encontrar coisas semelhantes lá em Lucas também. Lucas capítulo 1, verso 32 e verso 35. Não, 32 está errado aqui. Eu devo ter anotado alguma coisa errada aqui, tá? Lucas 1, acho que é verso 35, se eu não me engano, tá? Aqui estou em Lucas 2, desculpa. Lucas 1, aqui está anotado, verso 32 e verso 35. E aí, a palavra de Deus diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, sendo que não tenho relação com homem algum? Maria tinha educação sexual, ela sabia que os filhos vinham do sexo, né? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse texto é muito interessante, muito curioso. E aqui se fala de Deus como Altíssimo, Deus como Senhor. Se fala daquele que nasceria de Maria como Filho do Altíssimo, Filho de Deus o Senhor. Davi, seu pai, ele se sentaria no trono. O Espírito Santo desceria sobre ela e ele seria chamado de um ente santo e Filho de Deus. Demonstrando, né, bem claramente, assim, inclusive ele iria reinar sobre a casa de Jacó. Essa interação, né, do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Né? Na hora de explicar quem é o Deus que vai fazer com que Maria fique grávida e etc e tal, tudo é explicado nos termos da família de Davi, na casa de Jacó, e aí é o Filho de Deus que vai nascer. Filho do Deus Israel, o Filho do Deus verdadeiro, né? Porque essa é a mentalidade. Aí Lucas 2, versos 22 a 24. Aí diz assim, ó: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no para Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui,
A lei de Moisés, mesmo fora dos 10 mandamentos, também é chamada de a lei do Senhor. Então, a lei de Moisés é um mandamento do Senhor, que é apresentar ao Senhor, e é trazer lá o sacrifício, né, de consagração do primogênito, que no caso ali seria um par de rolas ou 2 pombinhos, que era a oferta lá do santuário mais pobrezinha que tinha, né? Mas o curioso é a gente lembrar que mesmo os aspectos do templo, das cerimônias, dos sacrifícios no Novo Testamento são identificados como coisas divinas, coisas de Deus e do Deus do Novo Testamento. Ou seja, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus que deu todas essas ordenanças e sacrifícios ao povo de Israel e que teriam que ser cumpridos e etc, e etc, e etc. Claro, mas cedo ou mais tarde vai haver um pouco de tensão entre esses elementos, porque algumas dessas questões não serão mais pertinentes, vamos dizer assim, em um contexto do Novo Testamento. Então a gente já não sacrifica, não faz isso, não faz aquilo, e mais cedo ou mais tarde alguns cristãos vão questionar também alguns outros aspectos, né, do Antigo Testamento, como por exemplo a guarda do sábado, e etc, e etc, e etc. Existem muitos motivos pelos quais se pode crer que o cristão não deve sacrificar animais nesses contextos, como por exemplo o descrito aqui em Lucas capítulo 2, mas deve guardar o sábado, em função de inúmeras questões e fundamentos e implicações lógicas que haveriam de existir, caso se pudesse transgredir um dos 10 mandamentos assim meio que de boa, sabe? Mas a gente vai falar sobre isso especificamente, não precisamos falar nisso nesse momento. A gente só está lembrando que, mesmo em contextos cerimoniais, de sacrifícios e etc., o Novo Testamento aplica isso ao Deus verdadeiro, ao Senhor, conforme a lei do Senhor que ele deu a Moisés. Ou seja, o Senhor, o Deus do Novo Testamento, é o mesmo Senhor e Deus do Antigo Testamento, tá bom? E aí vamos lá para Lucas 13, versos 22 a 30. E aí a Bíblia diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando no caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Texto muito curioso, muito interessante. Mas o nosso foco aqui é Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Em nenhum momento o Novo Testamento nega Deus como Deus de Israel, Deus como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, pode ter algum judeu que não vai chegar lá, que aí vai ser um fariseu, vai ser alguém que negou a Jesus, vai ser um cristão hipócrita, vai ser uma pessoa que, apesar de ter tentado entrar no reino de Deus, vai se perder em função do pecado contra o Espírito Santo, da apostasia, essas coisas. Mas quem chegar no reino do céu vai encontrar lá Abraão, Isaque e Jacó. Porque esse é o reino de Deus, o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Ponto. Essa é a mentalidade do Novo Testamento. E não é diferente no Evangelho de João. Vamos citar aqui pelo menos 2 textos para a gente comprovar isso. João capítulo 2, verso 49, por exemplo. Eita! Eu devo ter anotado alguma coisa. Desculpa, 1,49. João capítulo 1. 49, o verso diz assim: Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus:
Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. O Filho de Deus é o Rei de Israel, tendo essa conexão entre o Deus verdadeiro e Israel. E aí eu quero terminar com João capítulo 5, versos 36 a 47, onde a palavra de Deus diz assim: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que me tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros? E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se você não crê em Moisés, você nem crê em Jesus, tá? Desculpa dizer. Existem pessoas que pegam uma passagem, inclusive de João capítulo 1, que fala que por meio de Moisés veio a lei e por meio de Jesus a graça e a verdade. Tá vendo? Aqui a Moisés é lá do outro lado e Jesus aqui desse lado. Como quem diz assim, tipo, Moisés trouxe a mentira, Jesus trouxe a verdade. Moisés trouxe o engano, Jesus trouxe o que é correto, e coisas do tipo. Mas Jesus não permite que as pessoas impliquem isso daquilo que ensina o Evangelho. Se você não crê no que Moisés falou, você não crê nele, porque Moisés escreveu a respeito dele. Ele que é o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele que é o Deus de Israel. Ele que é o Deus da sarça ardente. Ele que é o anjo do Senhor que recebeu adoração, em cujo lugar se torna santo quando ele se torna presente. Ele que é o príncipe do exército do Senhor. Ele que é Javé. Ele que é o Senhor. Ele que é Deus, etc, 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 etc. Tá? E você nem pode crer em Jesus se você não entende isso, porque aí você vai negar a divindade de Jesus. Você vai negar a identidade de Jesus, a unidade que ele tem com o Pai e o Espírito Santo como Deus do Antigo e do Novo Testamento, porque só há um Deus. E o Novo Testamento pressupõe a veracidade da revelação do Antigo Testamento. Ainda que possa haver tretas de interpretação sobre o que esse texto quer dizer do Antigo Testamento, o que se aplica das leis do Antigo Testamento no Novo Testamento. Essas discussões podem ser feitas, mas elas não podem implicar que o Antigo Testamento é uma heresia e o Novo Testamento é uma verdade. O Antigo Testamento é um engano, o Novo Testamento é correto. O Antigo Testamento é do diabo, o Novo Testamento é de Deus. Não. Jesus e o Novo Testamento identificam o Antigo Testamento como verdade e o Deus do Antigo Testamento como o verdadeiro Deus, inclusive, que está encarnado em Jesus Cristo, cujas escrituras do Antigo Testamento testificam a respeito dele e se deve vir a ele. Se você não crê no Antigo Testamento, cujo início está aqui nos livros de Moisés, você sequer acredita nele. Você sequer acredita e entende quem realmente é Jesus, se você tem uma visão estúpida do Antigo Testamento como heresia, como engano, porque eu não estou na lei, eu estou na graça, que na verdade é muito mais má compreensão a respeito de algumas retóricas de Paulo do que qualquer outra coisa. Seja como for, provavelmente nessa série a gente vai avançar, estudar os evangelhos assim muito calmamente, depois a gente vai estudar Atos dos Apóstolos, depois as cartas, depois o Apocalipse. Então a gente vai fazer uma série tranquila aí para
avançar mesmo no estudo do Novo Testamento. O importante agora não é chegar nessas retóricas e polêmicas um pouco mais complicadas sobre Paulo, mas ir estabelecendo lentamente e calmamente que não há dicotomia, não há contradição entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, né? Até porque haveria contradição na própria palavra de Deus, que identifica Jesus como o Deus verdadeiro e o Deus do Antigo Testamento, e a palavra do Deus do Antigo Testamento como verdade. Não quer dizer que toda a interpretação do Antigo Testamento é verdade, não quer dizer que toda a aplicação é verdade. Isso a gente pode discutir sobre circuncisão, ou sobre a guarda do sábado, sobre leis cerimoniais, ou sobre trocentas mil coisas, ok? Mas nada pode ser discutido em termos do Antigo Testamento heresia e mentira, e o Novo Testamento é correto e a verdade. Isso o texto bíblico não nos permite fazer, porque o Deus do Novo Testamento é exatamente o único Deus verdadeiro. Por um acaso é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento. Ok, hereges? É isso. Um forte abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.